2 Samuel, capítulo 13, versículo 21 e 22. Irmãos, são apenas 2 versículos que a gente vai ler, tá? Hoje eu encerro a série de mensagens. A gente ainda vai ter resumos, tanto essa semana, quanto na semana que vem. Então, que vai ser no grupo de comunicação da igreja. A gente vai continuar tendo ainda, assim, aquelas devocionais. Porque, enfim, a história de Davi é muito grande, é muito longa, muito extensa. Imagina, são 66 capítulos que a gente poderia aqui, tantas coisas abordar, enfim. Mas eu queria hoje concluir e, lendo esses 2 versículos, contar assim, uma outra parte, né, da vida de Davi no domingo passado. Né, não sei se você, né, pôde acompanhar. Se você não estava aqui no domingo passado, você pode ver no nosso canal, né, no YouTube. O pastor Cláudio, ele ministrou sobre a queda de Davi, né, a oportunidade que nós pudemos refletir ali, né, sobre esse momento tão delicado da vida de Davi. A gente vinha numa crescente, aquele homem de Deus, né, expressando, né, atitudes tão louváveis, tão abençoadoras. Mas isso é uma coisa interessante que a Bíblia tem, queridos. Isso também aponta para a credibilidade das Escrituras. Às vezes, quando você quer falar sobre, né, fazer aí uma bibliografia, aliás, uma biografia de personagens importantes da história, às vezes há uma tendência de você encobrir ou passar por cima, né, de algumas falhas, alguns erros. E é interessante, a Bíblia não passa pano nisso. Então, isso foi uma coisa interessante. Quando eu me converti, e eu praticamente não conhecia nenhuma história bíblica, a não ser aquelas que contavam, né? E eu comecei a ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia, comecei a me deparar com falhas de homens que a gente olhava assim e dizia, puxa vida, como é que ele pode, como é que Abraão pode ter mentido aqui, como é que Davi fez algo nisso? Sabe por quê, queridos? A Bíblia, ela é a história de Deus agindo através de homens e mulheres imperfeitos, igual a mim e a você. Então, é por isso que quando nós começamos a série sobre Davi, o nosso destaque não era sobre a pessoa de Davi, mas sobre o Deus a quem Davi servia. E essa é a beleza, né, de nós estudarmos a palavra, ver que esses homens e mulheres, a respeito do qual ouvimos histórias tão abençoadoras, eram pessoas igual a mim e a você. Tinham virtudes, tinham talentos, habilidades, mas tinham falhas, tinham defeitos. E isso nos ajuda a olhar para a história dessas pessoas e dizer, puxa vida, se tais pessoas com falhas, com defeitos, buscaram a Deus, arrependeram-se, né, alinharam-se ao Senhor, buscaram acertar, por que eu não posso fazer? Então, essa é a ideia de gente como a gente. Davi era gente como a gente, com erros, com falhas e com acertos, que nos inspiram, inclusive quando se arrepende, inclusive quando reconhece o pecado, embora tenha tentado encobri-lo, quando confrontado, ali ele abre o coração. Então, a história de Davi, ela tem esse misto de sentimentos, ao passo que nos encanta, muitas vezes nos confronta, às vezes a gente se inspira, a gente às vezes repugna, como foi o caso, né, do erro que ele comete. Então agora a gente vai falar um pouco sobre consequências que aconteceram após a queda de Davi. Porque quando Davi cai, ele abre uma brecha muito grande na sua casa. Quando Davi erra, ele abre ali uma vala muito grande dentro da sua família. Isso nos ajuda a entender, querido, que a gente não é ilha. A gente não é ilha.
E às vezes você não tem a dimensão quanto seus erros afetam as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes a gente, por viver em um mundo muito individualista, egocentrado e cada vez mais, às vezes a gente acha que os nossos erros, eles afetam apenas a nós mesmos. Mas não é assim. Os nossos erros afetam normalmente aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, que mais nos amam. E às vezes abrem ali brechas, escancaram brechas para a ação do inimigo. E é por isso que você vai ver, subsequentemente, a queda de Davi. A repreensão de Natã a ele, e uma palavra ali é falada: a espada nunca se apartará da sua casa. A espada que Davi empunhou e através da qual muitos dos seus inimigos caíram, agora era uma espada que lhe afligia, que lhe causaria dores. E um pouco daquilo que nós vamos estudar hoje, um pouco daquilo que nós vamos ver hoje, ainda é reflexo dos erros, das falhas, da atitude de Davi. E a minha oração nessa manhã é que ao estudar, ao meditar sobre a mensagem da manhã, desta manhã, que Deus fale com você. Deus fale com você sobre consequências de erros, mas Deus também fale com você sobre como consertar, como evitar. E quem sabe naquilo que eu vou tratar aqui hoje, que talvez aqui eu também vou tratar de outros erros de Davi. É interessante, às vezes a gente acha que Davi errou só ali, mas lógico que não. Davi tem muitos outros erros, muitos outros, que a gente poderia aqui tratar. Hoje, inclusive, vou tratar de um deles. Mas que, ao olhar tudo isso, Deus venha falar ao meu coração e ao seu coração. Amém, queridos? Então, vamos ler 2 Samuel 13, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Algumas versões falam irado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Só isso. Vamos orar, pedir para que Deus fale com a gente. Pai, obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por cada pessoa que está aqui, pelo privilégio, Deus, que nós temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, após Te adorar, Te engrandecer. Eu queria pedir que o Senhor falasse com a gente, Pai. Pedir que o Senhor, Deus, pelo Teu Santo Espírito, falasse ao nosso coração, ministrasse as nossas vidas. É assim, Deus, que eu oro e Te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, hoje o tema da minha reflexão é silêncio perigoso. Silêncio perigoso. Eu quero começar falando um pouco sobre o silêncio. Há momentos, queridos, que o silêncio ele é necessário. Há momentos que o silêncio ele é importante, inclusive sábio. Esse silêncio ele é sábio quando, através dele, a gente evita discussões tolas, discussões vazias. Tem gente, irmão, que não pode ver uma discussão que quer entrar. Tem gente que, sabe, às vezes discute pelas coisas mais fúteis, mais bestas, mais desnecessárias. Irmão, aprenda que paz é muito mais importante. Tem discussões tolas, vazias, que não vale a pena a gente entrar. E é sábio quando a gente silencia quanto a isso. Há silêncio, querido, que são sábios quando eles são silêncio de palavras que não edificam. Comentários fúteis, comentários negativos. Esse é um silêncio que precisa ser guardado,
Esse é um silêncio sábio. Se a sua palavra não edifica, irmão, guarde para si. Aliás, guarde não, jogue fora. Né? Porque é sábio, né, silenciar naquilo que não convém, naquilo que não edifica, que não traz proveito algum. Silêncio é sábio, querido, quando são fofocas, mexerico. Aliás, tem gente que é fofoqueira, irmão. Que coisa feia, gente fofoqueira. Meu irmão, é feio, é feio. Além de ser pecado, é muito feio. Pensa uma coisa feia, é feio demais. É feio, irmão. Então, para de fofocar, irmão. Para de fofocar. Aprenda. A gente fala com, a gente não fala de. A gente fala com. A preposição faz toda a diferença. Se você tem algo a respeito de alguém, vá lá e fale. Não fale das pessoas, nem de ninguém. Se você não tem coragem de falar na cara, é porque aquilo que você vai falar não convém. Então guarde o silêncio de fofoca, guarde o silêncio. Tem gente que não se aguenta, vê uma coisa, passa um WhatsApp, menina ou menino, você não sabe o que eu vi. Fofoqueiro. Fofoqueira. Isso é diabólico, irmão. De verdade. Isso é semeadura de contenda. Isso é denegrir mais do outro. Isso é diabólico. Isso é diabólico. E a gente precisa aprender a guardar silêncio de fofoca, de mexerico. Aliás, Provérbio vai dizer que tem coisas que Deus abomina. Testemunha falsa que profere mentiras. É o fofoqueiro, é o nome chique. Fofoqueiro. Deus abomina. Então, esse tipo de silêncio, ele é o silêncio sábio. Ele é o silêncio necessário. Quem está entendendo isso? Amém? Então não é sobre esse silêncio que eu estou falando. Não é sobre esse silêncio que eu quero tratar. Eu quero tratar sobre outro silêncio. Porque há momentos onde silêncio é covardia. Há momentos que silêncio é omissão. Silêncio é consentimento do mal. É incubadora de ressentimentos. Esse silêncio é o silêncio perigoso. Então, o que é um silêncio perigoso? Eu coloquei aqui nessas duas frases. Silêncio perigoso é o silêncio diante do pecado, da injustiça, das feridas não tratadas. Esse silêncio, ele é terreno fértil para destruição familiar, espiritual, emocional. Silêncio perigoso é o silêncio daquele que cala quando Deus mandou falar. Daquele que omite quando Deus manda agir. Esse é o silêncio perigoso. Silêncio perigoso é o silêncio como que o de Davi e o de Absalão. O silêncio de Davi e o silêncio de Absalão, conforme nós lemos nesses versículos, é o que eu chamaria de um silêncio perigoso. E para que você possa entender, eu preciso voltar um pouco para os versículos anteriores aos que nós lemos. Nós lemos do versículo 21 ao versículo 22. O que foi que aconteceu do 1 ao 20? O que foi que aconteceu nos versículos que antecederam ao versículo 21 e 22 que nós acabamos de ler? Acontece, querido, algo dramático, repugnante,
uma tragédia. A palavra vai dizer que depois que Davi cai ali, é como se, né, essa brecha da imoralidade sexual tivesse sido aberta dentro da sua casa. É como se a brecha da incapacidade de lidar com seus impulsos tivesse sido aberta dentro da sua casa. A continuação da história, pós a queda de Davi, é um relato triste, quando um dos seus filhos, Aminon, violenta sua própria irmã. No versículo 1 de 2 Samuel 13, a gente vai ter uma história muito triste. Aminon começa a nutrir desejos impuros em relação à sua irmã. Aminon começa a desenvolver pensamentos e desejos inadequados em relação à sua irmã. Ele tem a infelicidade de ter próximo dele um primo chamado Jonadab, que é aquele conselheiro de Satanás, que às vezes o inimigo coloca perto da gente, para, ao invés de nos repreender do erro, nos incitar à falha. Jonadab, ao tomar conhecimento dos desejos impuros que Aminon carregava, ao invés de repreender Aminon, ele, não só o encoraja, como começa a dar a Aminon uma estratégia para que ele pudesse, colocar para fora todos esses desejos impuros. Instruído por Jonadab, Aminon finge-se de doente, pede ao seu pai que a sua irmã venha visitá-lo, e ali naquela visita, estando sozinho com a sua irmã, ele a estupra. Ele é violenta. Você imagina que coisa dolorosa se essa violência já é repugnante em qualquer contexto, já é desprezível em qualquer contexto, quanto mais em um contexto entre irmãos, entre familiares. E aí, queridos, aquela bomba explode. Uma expressão da pecaminosidade é que o texto diz que quando Aminon consuma aquela violência, diz que ele passa a ter repugnância da irmã. Olha que coisa diabólica mesmo. Aquela menina agora violentada foge, e ela vai para a casa do seu irmão, de Absalão. Ali ela expõe tudo que acontece. E aí a gente chega no versículo 21, que nós acabamos de ler. O versículo 21 vai dizer: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou irado. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Ele ficou irado, indignado, furioso, mas não fez nada. Ficou indignado, furioso, mas o texto para aí. Ele não faz mais nada. E esse, querido, é o primeiro silêncio
que eu quero tratar aqui, o silêncio perigoso, é o silêncio da omissão. É o silêncio da omissão. Eu não sei, eu posso apenas imaginar aqui, o que foi que fez Davi ficar silenciado. Talvez se é porque ele não se sentisse mais com moral para repreender. Talvez, ao reconhecer que não havia sabido lidar com seus impulsos pecaminosos, ele não se sentia mais com moral para repreender sua casa, para repreender seus filhos. Porque às vezes, querido, acontece isso. Mas o fato, irmão, é que Davi era rei e pai. Ele cumpria agir. Como rei, Davi era administrador da justiça. Como rei, ele tinha o dever de julgar. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15, o texto diz: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Era dever do rei ter feito algo. Era dever do rei, ele cumpria pela posição do cargo que ele tinha. Administrar a justiça. Davi deveria ter aplicado a justiça na sua casa, mas a sua casa virou uma zona de impunidade. Davi falha como rei. Davi não só falha como rei, a sua omissão era também uma falha como pai. Porque como pai, lhe cumpria proteger, acolher e corrigir. Como pai, lhe cumpria proteger, acolher e corrigir. Era dever dele proteger e acolher Tamar. Tamar é sua filha. Sabe o que me chama a atenção, querido? Depois daquilo que acontece com Tamar, Tamar não vai para a casa do pai. Tamar vai para a casa do irmão. Sabe quem acolhe Tamar? É Absalão, não é o pai. Esse dever é dele. Era ele que deveria ter acolhido Tamar. Era ele que deveria ter abraçado sua filha. Era ele que deveria ter, ouvido o seu lamento, o seu choro. Era ele que deveria ter protegido, guardado a sua filha. Davi silencia quanto ao acolhimento. Davi silencia quanto a essa proteção. Quem vai fazer isso é seu filho. É Absalão que vai acolher. No versículo 20 vai dizer assim: e Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Era para ele ter ficado aos cuidados do seu pai. E ele falha em relação a isso. Mas ele não falha só em acolher. Ele não falha só em proteger. Ele falha em corrigir. Era dever de Davi
confrontar Aminon, disciplinar Aminon. Mas Davi também não o fez. Sabe, queridos, eu fiquei pensando sobre isso. Quantas famílias não sofrem por omissão? Quantas famílias não estão sofrendo por causa do silêncio da omissão? A omissão acolhedora, a omissão protetora, a omissão confrontadora, a omissão de disciplina. Quantos pais hoje em dia são omissos em corrigir seus filhos? Usam o amor como um disfarce para a omissão. Faz parte de qualquer liderança, irmão. Aqui, pais ou líderes, faz parte de qualquer liderança confrontar o pecado e disciplinar. Isso é expressão de amor. Deus nunca mandou um pai ou uma mãe não disciplinar para não magoar. Isso não existe na Bíblia, irmão. Isso não existe. Pelo contrário, a disciplina é expressão de amor e caminho para a salvação. Quantas vezes hoje a gente vê isso ser perdido? Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A correção e a disciplina faz parte da expressão de amor, irmão. Lógico, com amor, com zelo, com respeito, com cuidado, mas sem omissão. Como expressão de amor e salvação, jamais por vingança, por ímpeto de raiva. Mas é necessário. Davi, ele irou, ele se indignou, mas nada fez. Esse é o silêncio, irmão. É o silêncio da omissão. É o silêncio perigoso da omissão. O amor que evita a verdade, ele não cura. Ele apenas adia a ferida ou a crise. Porque o amor encara a verdade. Mas olha que coisa interessante. Versículo 21 diz que Davi irou, nada fez. Olha o versículo 22. Absalão não falou nada com Aminon. O texto é expresso, ele diz, nem bem, nem mal. Embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Enquanto Davi se omitia, Absalão se envenenava. Se o primeiro silêncio perigoso é o silêncio da omissão, o segundo silêncio perigoso
é o silêncio da incubadora do ódio. O texto é muito claro com o que aconteceu. Absalão passou a ter uma ira em relação ao seu irmão, a ter um ódio em relação ao seu irmão. Mas apesar disso, ele não falou nada. Ele não falou nem bem, nem mal. O silêncio, querido, de Absalão não era o silêncio do perdão. Não era o silêncio de quem havia decidido perdoar. Era o silêncio de quem estava fermentando a ira. Esse silêncio, querido, é um silêncio perigoso. Absalão, enquanto ele se calava por fora, ele gritava de indignação por dentro. E esse grito interno, quando não é dirigido a Deus, irmão, se transforma em violência. Foi exatamente o que aconteceu. Sabe o que é que acontece, querido? Versículo 23. 2 anos de um silêncio perigoso. Quantos anos? 2 anos. Davi fez de conta que nada aconteceu. Absalão fez de conta que nada aconteceu. Todo mundo escondendo debaixo do tapete. O silêncio da omissão e incubava ainda mais a ira no coração de Absalão. Depois de 2 anos, irmão, Absalão começa a projetar sua vingança. Não projetar, né, apenas a executar sua vingança. 2 anos depois, Absalão tem uma ideia. Depois que aquela ira havia tomado conta do seu coração, envenenado a sua alma, ele decide, no período da colheita, ele cria uma situação. Vou fazer uma festa. Era muito comum festas por ocasião da colheita. Então não havia aí nenhuma coisa diferente. Era a época da cega, da colheita, ele resolve fazer uma festa, ele chega para o pai e diz assim: pai, eu queria que todo mundo fosse lá para casa. Algo normal. O pai diz: não, filho, isso vai ser pesado, se todo mundo for para lá, imagina, você vai gastar para pagar essa festa. Né? Não precisa não, filho. Não, então faz o seguinte, manda meus irmãos ir lá. Manda meus irmãos ir lá. E aí Davi fica assim, inclusive Aminon, manda Aminon ir lá. Davi, em silêncio, permite. Antes dos filhos chegarem lá, Absalão conversa com seus homens e diz assim: quando Aminon chegar aqui, matem Aminon. Eu assumo a responsabilidade. E é isso que acontece. Os homens de Absalão criam uma situação, assassina Aminon. A conversa chega no palácio. A história chega no palácio. E aí, Davi fica, porque toda história chega maior, né? Quando chega lá, a história chega lá, seus filhos morreram. Davi fica preocupado. Aí Jonadab, sabe aquele Jonadab? Sabe aquele enviado do capeta, Jonadab? Sabe o Jonadab que estava lá, né?
há 2 anos, um pouquinho, 2 anos atrás com Aminon, Jonadab chega para o rei e diz: rei, descansa, rei. Não foram todos seus filhos, não. Foi só Aminon. Sabe por quê? Porque desde que houve aquilo com Tamar, que Absalão tem esse desejo. Eu posso passar, eu já tive vontade de pregar um dia só sobre Jonadab. Eu vou, quem sabe, um dia. Mas como é que Jonadab sabia disso? Jonadab sabia disso porque certamente, do mesmo jeito que Aminon contou para Jonadab, Absalão deve ter compartilhado com Jonadab. Cuidado com quem você compartilha suas coisas, tá? Porque tem gente que é muito amigo para botar corda e ver você se ferrar. Que não tem preocupação nenhuma com você e não está nem aí com sua vida. Você está fazendo coisa errada, você está fazendo aquilo que é errado e ao invés de repreender você, dá corda. Tem muito Jonadab, irmão, que o inimigo coloca na vida da gente, você sabia disso? Que ele estimula a pecar, que ele estimula a errar, que ele estimula a fazer aquilo que está errado, ao invés de repreender. É interessante, querido, que às vezes a gente prefere ter pessoas que nos estimulam ao pecado a aqueles que nos amam e nos repreendem do erro. Jonadab foi, de novo, certamente, alguém que no mínimo foi omisso aos intentos de Absalão. E aqui, querido, eu vejo mais um outro silêncio perigoso. É o silêncio de não tratar suas dores. É o silêncio de você não expor suas feridas. É o silêncio, sabe, de você não colocar para fora suas amarguras. Escute, querido, o tempo não cura o que não é tratado. O tempo não cura o que não é tratado. Uma ferida que não é tratada, ela não cicatriza, ela infecciona. Por 2 anos, Absalão se calou por fora, mas gritava por dentro. Por 2 anos, ele gestou a ira no coração, transformou seu coração como um útero de mágoas e ressentimentos. Por 2 anos, ele guardou um desejo mau no coração. A tragédia aconteceu. Quantas pessoas, queridos? Talvez aqui, não estejam igual a Absalão, calada por fora, gritando por dentro. Quantas pessoas, talvez não estejam aqui, querido, que guardam gritos no coração. Quantas pessoas aqui não têm feridas que não foram tratadas? Quantas pessoas têm palavras engolidas aqui? Você não fala com o outro, mas pensa nele o dia todo. Você não perdoou. Você apenas se calou. O silêncio não apagou o ódio. Só o está amadurecendo. Silêncio prolongado, irmão. Aprenda isso. É terreno alugado para o acusador. Efésios 4, 26, 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Pega esse texto e encaixa na história. Quando você ficar irado, a ira é um sentimento que
eclode do coração diante de algo injusto que acontece, necessariamente ele é uma reação. Não há o pecado quando ele acontece. O pecado é o que você faz com ela. O que você faz com ela é que vai gerar pecado. Há pessoas que diante da ira agem precipitadamente, com violência, com palavras duras, com atitudes erradas. Há pessoas com ira que, ao invés de entregá-las ao Senhor, deixando que Deus vá tratando o seu coração, vai alimentando a ira. E aí o texto vai dizendo assim, olha, ao ficar irado, não peque, cuidado, não peque. E tem mais, não deixe o tempo passar. Não permita que, ao fazer isso, o diabo ocupe o lugar. Não dê lugar ao diabo. É por isso que é tão perigoso, querido. Mágoas não perdoadas, não tratadas. É por isso que é tão perigoso, querido. Amargura não tratada. Se às vezes, querido, você vai guardando isso dentro de você, achando que isso não vai dar em nada, irmão, isso é brecha para o inimigo agir. Isso é brecha para o inimigo atuar. É por isso que Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque, queridos, quando a gente guarda isso no coração, quando a gente permite essa raiz de amargura no coração, pode ter certeza, irmão, isso um dia vai eclodir e vai contaminar muitos. Não se exclua da corrente de graça, que a graça que um dia nos alcançou possa também alcançar você e levar isso fora, em nome de Jesus. Primeiro, silêncio perigoso, silêncio da omissão. Segundo, silêncio perigoso, é o silêncio de guardar a mágoa no coração, sem tratá-lo, sem expor à luz, sem deixar que o Senhor venha operar e trazendo graça e perdão no seu coração. Aí a gente chega no terceiro silêncio. Porque, irmão, se não bastasse esses dois silêncios, sabe o que acontece? A história não termina aqui, irmão. Deixa eu contar a você o que acontece. Na hora que Absalão mata, né, indiretamente ali, mata seu filho, seu irmão Aminon, ele foge. Ele foge. E ele foge, querido, por um período de 3 anos. Absalão fica fugido de Jerusalém, não volta a Jerusalém, por um período de 3 anos. Sabe qual é o problema, querido? É que Davi sabia onde ele estava. É que Joabe sabia onde ele estava. Se não sabia onde ele estava, ele tinha certeza que podia encontrá-lo. Por 3 anos, Absalão fica fugido de Jerusalém. E aí, sabe o que é que o texto vai dizer? É impressionante esse texto. 2 Samuel 14:1. Olha o que diz 2 Samuel 14:1. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Olha que coisa interessante, querido. Por 3 anos, Absalão ficou longe. O rei estava com saudade, mas não mandava fazer nada. Olha que coisa estranha, querido. Como o pecado é. Absalão cheio de culpas, Absalão cheio de raiva, de ira, porque não acabou, e agora a ira se assomava à culpa. O pai, que tinha filha que fora violentada, um filho assassinado, agora tendo que lidar com o sentimento misto. Sabia que Absalão era culpado, mas era culpado por causa de uma ira que ele não soube lidar. E ao mesmo tempo não deixar ser seu filho.
O texto diz, querido, que de alguma maneira aquilo estava tão forte que Joabe percebeu isso em Davi. Sentimento não é algo que a gente enxerga, mas às vezes os sentimentos são tão fortes que a gente expressa na face. A gente expressa no jeito. E Joabe percebeu isso em Davi. Joabe então cria uma situação para mostrar a Davi que ele estava com saudade de Absalão, que já fazia 3 anos que Absalão estava fora, que já era tempo de Absalão voltar para Jerusalém. E aí, queridos, o texto diz que Davi permite. Olha interessante, Davi permite. Automaticamente, Joabe vai atrás de Absalão. Então, ele sabia onde estava Absalão. Joabe vai atrás de Absalão, traz Absalão para Jerusalém. E sabe o que acontece, querido? Quando Absalão chega, quando Absalão volta, lembra que Davi estava com saudade? Amém? O que é que você acha que aconteceu? Eles se reconciliaram, foi? Não. Quando Joabe traz Absalão de volta, o que acontece é, novamente, silêncio. 2 Samuel 14, versículo 23 e 24. Então Joabe foi a Jesur, trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse, ele irá para a casa dele e não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. 2 Samuel 14, 28. Absalão morou por 2 anos em Jerusalém sem ser recebido por seu pai. Quando Absalão volta, o pai está com saudade de Absalão, já há 3 anos. Absalão está em Jerusalém. Talvez Davi do palácio sabia onde ele morava, porque a posição do palácio de Davi era estratégica, era num lugar alto, ele conseguia enxergar toda a Jerusalém antiga. Talvez Davi soubesse onde ele estava, pudesse ver o teto da casa dele. Mas por 2 anos, não permite ter sequer uma conversa com Absalão. Sabe que silêncio é esse, querido? É o silêncio do orgulho. Do orgulho que impede você sentar, chorar junto, reconhecer falhas mútuas e dizer, eu errei, nós erramos. É tempo da gente resolver isso. Aquilo incomodou tanto, irmão, tanto Absalão, que Absalão chega para Joabe. Joabe, arruma uma hora de eu me encontrar com meu pai. Já faz 2 anos que eu não consigo falar com ele. Ele manda recado para Joabe. Joabe nem aparece. Sabe o que é que Absalão faz? Incender as terras de Joabe. Quero ver se você não vem falar comigo. Quando Joabe chega, por que você fez isso? Porque eu estou tentando, estou desesperado, querendo falar com meu pai, e você nem vem me receber. Aí olha a fala dele no finalzinho do versículo 32, eu quero ser recebido pelo rei. Ele já não chama mais de pai. Eu quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar. Porque esse silêncio está me matando. É o silêncio, querido, de quem não quer resolver. Tem pessoas, querido, que morrem com esse silêncio orgulhoso no coração. O silêncio de não reconhecer, irmão, que precisa resolver. De abrir o coração e dizer, eu errei. É o silêncio da falta de reconciliação. E sabe o que é que acontece, querido? Esse silêncio vai gerar rebelião. Você está vendo que é uma coisa piorando a outra. Uma coisa piorando a outra.
Porque a gente acha que fazer silêncio vai resolver as coisas, só pior, irmão. E aí, queridos, o silêncio orgulhoso de Davi, junto com o silêncio da ira e da mágoa de Absalão, vai gerar mais uma morte na casa de Davi. Aquilo passa a ser tão grande que Absalão começa a criar uma rebelião contra Davi. Usurpa o trono de Davi. Davi tem que sair de Jerusalém. O texto diz que ele sai chorando, de cabeça baixa. Existe toda uma realidade de humilhação a Davi em relação às concubinas que ficaram lá. Então está tudo errado dentro da casa. E aí, para encurtar a história, começa mais uma vez agora Davi tendo que lidar com aquela perseguição, não mais agora por Saul, mas a perseguição do seu filho. Toda aquela ira e mágoa que não foi tratada, há 5 anos fermentada, fora os outros 2, 7 anos, digamos assim, fermentando essa ira. Começa agora aquela perseguição. Há muitos salmos escritos nesse período, em que Davi está fugindo da perseguição, não de Saul, mas de seu próprio filho, tendo-lhe usurpado o poder, e não satisfeito, usurpado o poder, queria destruir seu pai. Até que a gente vai ver que um dos generais mais fiéis de Davi, Joabe, aquele que trouxe Absalão, mata Absalão. Há uma situação, Absalão fica preso pelos seus cabelos numa mata densa, e ali Absalão o encontra, o fere. Os homens de Joabe, matam Absalão. A história chega para Davi, e a Bíblia vai dizer que Davi chora: Absalão, Absalão, quem dera a minha vida em troca da tua. Isso mostra que no meio de tudo aquilo, Davi ainda amava Absalão, mas parece que o orgulho foi maior do que seu amor. Porque às vezes, querido, que parece que o orgulho soa mais do que o amor. E aí, envenenado por aquilo, mais uma morte. Porque o silêncio do orgulho causa mais uma tragédia naquela casa. Há silêncios, queridos, que são perigosos. E eu quero hoje, de manhã, de uma forma muito simples, dizer para você: acabe com esse silêncio. Acabe com esse silêncio perigoso. Ponha fim a esse silêncio perigoso. Sabe, fale com Deus sobre tudo aquilo que a sua alma esconde em silêncio. Fale com Deus, entregue a Ele o justo juiz, mas não alimente isso dentro de você. Confronte o pecado, abra a porta da reconciliação, mas fale antes que seja tarde. Sabe o que é que me chama a atenção, querido? É como Deus é diferente, irmão. Deus é muito maravilhoso. E aí eu pensando, a postura do rei, do líder, do pai. E eu lembrando do agir de Deus com a gente. Quando o ser humano cai, querido,
quando ali Adão e Eva caem, Deus não guardou silêncio, não. Eles desobedecem, eram réus da morte. Deus já havia falado isso para eles. Mas sabe o que é que acontece, querido, quando eles caem? É Deus que os chama. Onde você está? Quando eles caem, sabe quem rompe o silêncio? É Deus. O Todo-Poderoso. Irmão, quando eles caem, sabe quem vai ao encontro? É Deus. Onde está você? Eles, no silêncio da vergonha, da culpa e do medo, eles se escondem. Mas olha o nosso Deus, querido, rompendo o silêncio e indo ao encontro. Irmãos, essa é a postura do nosso Deus. O nosso Deus é aquele que rompe o silêncio. O que é a cruz, irmão? O que é a cruz, senão o silêncio da escuridão sendo rompida e de forma alta se dito, as boas novas chegaram. A cruz do Calvário, querido, é Deus rompendo o silêncio do pecado. A cruz do Calvário, querido, sabe o que é? É Deus rompendo todo o silêncio perigoso. Na cruz do Calvário, Deus vai mostrar que Ele não é omisso diante do pecado. Jesus morreu, irmão. Porque Deus não é omisso do pecado. Porque Ele não é um rei omisso. Toda injustiça nesse mundo encontrará do Senhor o reto julgamento. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E quanto ao pecado, querido, o nosso Deus, Rei e Pai, Ele não foi omisso. Ele cumpre a sua justiça. Mas a cruz do Calvário é também a ruptura do silêncio da mágoa. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus saudável. E em Cristo Jesus, Ele abre a porta da reconciliação. A cruz do Calvário, querido, é o encontro da justiça com a misericórdia. De um Deus que não guarda silêncios perigosos. Salmo 85:10 diz assim: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. No Calvário, justiça e misericórdia se beijaram. Um Deus justo, mas também um Deus gracioso, que através daquele ato permite a reconciliação comigo, com você. A minha pergunta é: e o silêncio do orgulho você vai romper? O silêncio de dizer: eu errei, eu falhei. Senhor, eu sei que eu falhei. Me perdoa. Me ajuda. Eu não sei, querido, como é que está o seu coração aqui. Mas quem sabe hoje aqui há silêncios perigosos que precisam ser quebrados. Quem sabe nessa manhã há um silêncio entre marido e esposa que precisa ser quebrado. Quem sabe há um silêncio entre pais e filhos que precisam ser quebrados. Quem sabe há um silêncio entre irmãos e irmãos em Cristo que precisa ser quebrado.
Quem sabe o silêncio diante do pecado, da injustiça, da ferida. Mas hoje, escuta a voz do Espírito. Chega de silêncio. Fale. Cure. Reconcilie. Olha para Deus. Ele quebrou o silêncio. Olha para o Calvário, Ele quebrou o silêncio. E sabe o que é que a gente vai viver aqui hoje, querido? O que hoje a gente vai viver é o silêncio quebrado, porque um dia na cruz do Calvário, Jesus gritou para que todos ouvissem: está consumado. Um dia o próprio Deus, querido, fez isso. Será que não é hora de você fazer também?